É sempre com muita alegria em nossos corações que nós iniciamos mais uma noite de tarefas aqui na nossa casa. E quando eu digo nossa, é de todos nós que estamos aqui. Essa casa é uma bênção recebida para que nós possamos divulgar a doutrina espírita, possamos nos acolher mutuamente, possamos servir de exemplo uns aos outros nas nossas lutas e superações e principalmente nos amparar também nos mesmos processos. Então essa casa realmente é um lugar de refúgio para que a gente possa reabastecer os corações, e a alma de boas energias e de muito aprendizado. Antes de dar início à tarefa da noite, eu gostaria de iniciar com os agradecimentos. Como vocês sabem, nós estamos realizando 2 finais de semana com a nossa promoção da feijoada. Concluímos a primeira etapa, a fase 1, com muito sucesso, graças a Deus, com muita alegria. Os retornos que nós temos recebido das pessoas que adquiriram a nossa feijoada são muito positivos. Todo mundo tem gostado bastante. Já recebemos várias encomendas de quem comprou no último domingo e quer repetir no próximo. E isso nos deixa muito felizes, porque a gente passa muitas semanas aqui fazendo propaganda, oferecendo, tentando convencê-los a nos auxiliar. E então a gente fica feliz em saber que nós conseguimos cumprir, entregando a vocês aquilo que foi prometido. Então, muito obrigada. E na próxima semana, no próximo domingo, nós temos aí a fase 2, que com certeza também será concluída com sucesso, graças ao trabalho abnegado dos trabalhadores, das pessoas que contribuíram, quem vende, quem ajuda a fazer, quem faz a divulgação, quem compra, enfim, é uma corrente do bem que só traz satisfação para todos nós. Como todas as semanas, nós falamos aqui do livrinho Fundamentos da Doutrina Espírita, que é um oferecimento da USE Piracicaba de forma gratuita. Quem quiser levar esse livro para conhecer um pouco mais a doutrina espírita, está ali disponível à mesa perto da próxima porta. Podem levar para vocês, para os amigos, para os conhecidos, enfim, para aquelas pessoas que querem conhecer um pouquinho mais a doutrina espírita, mas de forma coerente, porque nós sabemos que a doutrina ela é cercada de muito misticismo, de muitas informações equivocadas que acabam deturpando. Então, como espíritas que somos, devemos tentar combater isso. E temos também ali disponível o jornal Arauto, com vários artigos também bastante interessantes. Então, aproveitem e levem as 2 leituras para casa. Hoje nós estamos recebendo pela primeira vez uma companheira, Carol Riso. Seja bem-vinda. Como eu já disse, sinta-se em casa. Ela vai falar para nós sobre a autoobsessão e a reforma íntima, um tema bastante pertinente. Com certeza nós vamos receber hoje várias informações que vão nos ajudar na nossa caminhada, e que seja a primeira de muitas palestras aqui conosco, e para que a gente inicie com os corações unidos, os pensamentos na mesma sintonia. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, agradecer por todas as bênçãos que temos recebido, mesmo quando essas bênçãos chegam até nós em forma de obstáculos, em forma de dificuldade, em forma de situações que nos obrigam a utilizar a nossa inteligência, nos obrigam a avivar a nossa fé, nos obrigam a repensar a nossa caminhada, a forma com que nós pensamos, a forma como nós nos conectamos com as outras pessoas. Esses momentos também são bênçãos, porque nos alertam sobre os caminhos que nós devemos retomar ou deixar de caminhar. Então, que possamos nessa noite aproveitar a explanação da nossa companheira Carol, que possamos aproveitar as energias que estão aqui circulando em torno de nós, trazidas pela espiritualidade, e que possamos, ao retornar aos nossos lares, levar conosco o conhecimento e as energias e manter conosco tudo isso através dos bons pensamentos e boas ações. Que assim seja.
Boa noite a todos. É muito gratificante para mim poder estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz. É legal saber que tudo que a gente estuda a gente consegue compartilhar, né? A gente consegue dividir um pouquinho aí com o pessoal que está junto com a gente na caminhada, que busca um pouco da evolução, né? Cada dia a gente tenta estar um degrauzinho acima, um pouquinho melhor. E como a Luciana falou, o tema autoobsessão e reforma íntima, que são duas coisas que a princípio a gente não vê muita lógica, muita ligação, mas quando a gente começa a aprofundar a gente vê que faz todo sentido, né? E o que é uma obsessão propriamente dito? É muito interessante, o pessoal que já frequenta a doutrina passe ou ele vai participar de qualquer outro tipo de trabalho mediúnico e ele vai estar curado, né? E na verdade a gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona, que a responsabilidade sobre isso ela é 100% nossa. Então, obsessão em si, o que significa? É quando existe um apego excessivo a uma ideia, a algo ou a alguém. Então a gente fixa a mente naquele assunto, naquela ideia, né, ou naquela pessoa, e a gente não consegue cortar esse vínculo de pensamento, né, essa conexão mental que a gente faz. E a gente sofre influência, na verdade, por todos os espíritos que nos acompanham, que nos rodeiam. A gente não está sozinho aqui. Então, sempre que essa influência é exercida, e ela pode acontecer tanto através de espíritos encarnados como desencarnados de ambos os lados, tanto obsessor como obsidiado, eles podem ser encarnados ou desencarnados, a gente sofre essa influência. Então, isso é algo que realmente existe. Então, posso, de repente, chegar no centro e, por acreditar que existe um companheiro aí desencarnado me acompanhando? Lógico que sim. Importante, a gente sempre está. Porém, tudo depende do vínculo mental que a gente faz com esse irmão. E aí, o que é a autoobsessão? É aquela obsessão que a gente comete sobre a gente próprio. Aquelas ideias fixas, aquele pensamento fixo que a gente tem com relação a nós mesmos. Então, quando a gente mentaliza, pensa muito em determinada coisa, a gente acaba atraindo essa determinada coisa pra gente, seja ela boa ou não. Por isso que a gente tem que estar atento a todo momento aos nossos pensamentos. É a primeira porta que a gente abre para uma obsessão. A autoobsessão, além dela ser a ideia fixa, é aquela que é mais comum a gente ver. Quando a gente trabalha com atendimento fraterno, por exemplo, e as pessoas procuram um centro espírita, às vezes, para buscar um norte, buscar uma orientação, alguma coisa nesse sentido, e a gente começa a conversar, a gente começa a perceber que muitas vezes não existe nada extrafísico atuando junto a ele, é puramente dele. É o psicológico dele que trabalha e acaba muitas vezes atrapalhando o desenvolvimento dele aqui na Terra, né? Então, como que acontece essa autoobsessão? Normalmente, existem N formas, são muitas formas da pessoa se autoobsidiar, mas é uma necessidade, por exemplo, que a pessoa sente de controlar tudo ao seu redor e todos. Ela acaba muitas vezes assumindo o problema do outro, as responsabilidades dos outros, e muitas vezes ela também não consegue colocar limite nisso, ela não consegue falar não quando ela se permite influenciar pelos outros também. Então ela interfere porque, por exemplo, ela quer controlar a vida do outro, então ela não se conforma, por exemplo, com a atitude que o filho tomou, que o irmão tomou e etc. E ela acaba assumindo aquilo como responsabilidade e ela quer que aquela pessoa aja da forma como ela acha que deve ser, conforme a ideia que ela tem em mente. E ela fica tão fixa naquilo, e aí eu não estou falando de autoobsessão, tá, gente? Estou falando da obsessão ao outro. Mas ela acaba muitas vezes fixando tanto a ideia nesse outro que ela acaba atrapalhando realmente o desenvolvimento dele. Ele não consegue se desenvolver e tomar as decisões da própria vida por conta própria, porque existe sempre alguém em cima. E na outra mão disso, é quando ele é solicitado em excesso para ajudar. Não digo nem ajudar, mas assim, a pessoa que só faz pelo próximo, sempre,
Não que a gente não tem que fazer, nós estamos aqui para isso também, mas quem não está bem consigo próprio não vai conseguir ajudar o outro. Então ele também tem que controlar a própria vida, se cuidar, para poder estar bem, para auxiliar o outro. Então a pessoa que não sabe falar não, ela acaba muitas vezes por se atolando de responsabilidades diversas e ela não vai dar conta nem de ajudar o outro e muito menos de se cuidar também, né? Um outro ponto que acontece que pode causar autoobsessão é a autocrítica excessiva, quando a pessoa se cobra em excesso. Ela só consegue enxergar nela própria os defeitos que ela tem. Ou às vezes nem são defeitos, mas ela potencializa aquele ponto de melhoria que ela tem. Algo que ainda ela acredita que não está bom, mas que nem é tão grave assim, mas ela acaba potencializando tanto e ela passa a se cobrar em excesso por aquilo. E com isso, ela vai baixando a própria autoestima. Então ela nunca se acha boa o suficiente, ela nunca se acha competente o suficiente, seja no trabalho, seja na vida familiar, seja nos eventos sociais onde ela convive, onde ela participa. E o que causa essa influência? Na verdade, assim, quando a gente abre essa brecha, a gente acaba atraindo novamente aquela frequência vibratória que não é tão interessante assim pra gente, né? Então, no Livro dos Espíritos, lá na questão 459, é questionado que nível de influência os espíritos desencarnados exercem sobre nós. E o Espírito da Verdade responde que, na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Então, imagina tamanha influência que a gente sofre. A gente tem livre-arbítrio? Óbvio que sim. Só que para isso a gente tem que ter conhecimento também para saber o que é o certo e errado, conforme aquilo que a gente acredita, com o conhecimento que a gente tem naquele momento. E aí a gente consegue tomar as melhores decisões possíveis. Mas essa influência, ela é muito alta. Então todo o processo obsessivo, na verdade, ele começa com a autoobsessão. Primeiro a pessoa passa a fixar uma ideia na mente. Normalmente é uma ideia que não é legal com relação a ela própria, com relação ao trabalho dela, com relação ao estilo de vida que ela tem, e etc. E a partir daí ela passa a atrair por frequência vibratória energética aqueles irmãos desencarnados que também estão nessa mesma frequência. É como a frequência do rádio, você sintoniza naquilo que você quer ouvir. E quanto mais baixa essa frequência vibratória, mais irmãozinhos não tão desenvolvidos assim, nós vamos atrair para perto de nós. E aí, a gente sabe, tem aqueles que, vamos dizer, mas a gente não tem o anjo da guarda que está sempre com a gente, que nos ajuda? É claro que a gente tem. Só que tem uma coisa, a gente tem que lembrar que ele está aqui e que a gente tem que lembrar que tem que pedir ajuda para ele. Não basta simplesmente falar, vou fazer o que eu quero e tudo bem, ele cuida de mim. Não é assim que funciona. Porque a partir do momento que o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, eles começam a perceber que a gente não está dando ouvidos nenhum para aquilo que ele está falando, ele vai se afastar. Para que ele vai ficar teimando tanto numa pessoa que não está aberta a ouvir? Uma pessoa que está totalmente refratária às boas instruções que eles estão tentando passar. E é nesse momento que aqueles espíritos brincalhões... e detalhe, gente, mesmo quando existe um obsessor, isso a gente vê muito dentro do trabalho mediúnico no centro, raramente ele tem algo específico contra aquela pessoa, mas raramente ele vem por afinidade vibratória mesmo, e outros tantos por diversão, por pura diversão. Para eles é engraçado, eles sentem prazer quando eles veem que a gente tropeça, eles se divertem com isso. Então a gente tem que estar atento. E é lógico, a gente está aqui para melhorar, né? A gente tem, logicamente, esses defeitos, mas a gente tem que estar atento e não se deixar levar por esse tipo de situação. Da gente realmente policiar o nosso pensamento. Quando a gente vê que a gente está com uma ideia muito fixa na cabeça e que não está nos fazendo bem, é por isso que a gente tem que prestar atenção, inclusive nas nossas emoções. A gente tem que racionalizar as nossas emoções nesse sentido. A gente tem que mudar a frequência. Eu estava bem, eu não tinha nada. De repente, num determinado momento, eu comecei a me sentir triste, angustiado. Mas peraí, por que eu tô assim? Aconteceu algo? Pode ter acontecido alguma coisa realmente no nosso dia a dia que nos trouxe esse sentimento. Nós somos humanos, nós temos todos esses sentimentos de raiva, de inveja e etc e tal. Coisas que a gente fala assim, imagina, eu não tenho, isso é feio. Mentira, todos nós temos sim. E aí, como é que eu vou agir com isso? É meu? Aconteceu algo que me trouxe essa sensação realmente, que me deixou assim?
Se realmente aconteceu, ok, tem lógica eu estar assim, mas como que eu vou fazer para lidar com a situação? Não adianta também a gente se vitimizar, fazer birra, não vai resolver nada. A gente vai ter que realmente racionalizar e ver o que pode ser feito a respeito. Mas não aconteceu nada. Então por que será que eu estou me sentindo assim? Não teve nenhum evento que aconteceu no dia que possa ter me deixado para baixo dessa forma. Então, será que realmente nesse momento não passou por ali alguma outra frequência, algum outro irmãozinho desencarnado e eu me afinizei com ele nas emoções e eu estou percebendo algo que realmente não é meu? Como que eu mudo o canal? É como mudar a estação do rádio mesmo. Não, eu não vou mais pensar nisso. Aí que a gente tem que estar atento em chamar nosso anjo da guarda e pedir a proteção, em fazer uma oração. Entre outras formas que tem. Alguns vão meditar, vão ouvir uma música. Mas é algo que realmente nos tira daquela baixa frequência e vai nos trazer o equilíbrio novamente, vai nos reequilibrar. Quando a gente não se protege, a gente se abre para essas má influências. E como é que a gente se protege? Rezar resolve, gente? Somente rezar? Não resolve. Aquilo que a gente faz da boca para fora não muda em nada. Então, um ponto que é bastante importante, inclusive, a gente colocar, é que a autoobsessão, ela começa simplesmente com uma ideia, e se ela não for percebida e tratada literalmente a tempo, ela pode levar a distúrbios de desequilíbrio mental, por exemplo, ansiedade, depressão, síndrome de pânico. A gente quase não vê ninguém, né, por aí com esse tipo de problema, é super raro, né? Então, como que esse negócio começa? O que leva a isso? Existem problemas físicos realmente do cérebro que causam? É lógico que existem, por isso que a gente tem médico. Então, ninguém que está com qualquer tipo de problema vai deixar de ir no médico simplesmente por acreditar que o centro espírita vai resolver tudo, gente. Não é assim. Nós somos corpo, mente e espírito. E esses três âmbitos da nossa vida, eles têm que caminhar lado a lado, em paralelo, e têm que ser cuidados. Se um dos três desequilibra, os outros dois vão sofrer as consequências. Então, o que está muito mais fácil ao nosso alcance, e vamos combinar sem custo nenhum, se não é o auxílio espiritual? Então, é a primeira coisa. Será que isso aí é meu mesmo? Olha, mas eu estou tentando fazer, eu estou me policiando para mudar o meu padrão de pensamento, eu faço evangelho no lar, eu faço minhas orações antes de dormir e não resolve. Então, beleza, vamos procurar na parte psicológica e também na física. Existem problemas físicos, gente, a gente tem que tratar disso. Quantas pessoas estão nos níveis muito maiores de desequilíbrios mentais e elas precisam muitas vezes de uma ajuda psiquiátrica. Nossa, mas eu vou tomar remédio, eu vou ficar viciado nesse negócio? Lógico que não. Mas você tem que realmente querer sair desse círculo vicioso. Então você junta a medicina, ela está aqui para nos ajudar, e a espiritualidade permite toda a evolução da medicina para isso, porque nos auxilia, nos ajuda, e a gente tem que lançar a mão dessa ferramenta. Bem como a gente também tem o apoio psicológico. E o centro está aqui, ou qualquer outra religião que a pessoa tem maior afinidade, está aí para nos auxiliar na questão espiritual. Então a gente tem que estar muito atento que nós temos essas três coisas para prestar atenção. E a autoobsessão na questão física, também são coisas que a gente quase não sofre, né? A gente não vê por aí. Quando somatiza isso no corpo físico, a gente passa a ter dor, torcicolo, vive com o pescoço travado, tenso, precisando de massagem, etc. Acho que só eu, né, que sofro disso também. A gente acaba desenvolvendo infecções pelo corpo. Hoje em dia existem diversos tipos de medicina alternativa, inclusive, que eles tratam muito disso. A pessoa tem, sei lá, problema de infecção na bexiga, com frequência. O que está causando isso? É um problema somente físico? Não, quando vai a fundo, existe um problema psicológico ali que tem que ser tratado, que enquanto ele não é tratado, aquilo também não cura. Hoje, eu conversei com uma pessoa que tem um problema, por exemplo, de tireoide. Trata há muitos anos disso. E ela comentou comigo que ela sempre, desde criança, ela se lembra de sentir dor muito forte na garganta. E agora, com terapia, ela descobriu que ela tem uma dificuldade muito grande em falar aquilo que ela sente, em expressar para as pessoas do convívio dela aquilo que ela discorda.
E quando ela começou a trabalhar esse tipo de coisa, e ela começou, com ajuda psicológica, a falar aquilo que precisava ser dito, o problema da tireoide começou a regredir. Então, quanto auxílio a gente tem, e a gente tem que estar prestando atenção nisso, porque o nosso corpo, ele só dá sinais de que alguma coisa não está errada. Quando chegou no físico, gente, é porque lá atrás a coisa já começou faz tempo. Então, a gente tem que prestar atenção. Problemas, por exemplo, como problemas cardíacos, a pessoa passa carregada nervoso, muitas vezes totalmente irracionais, totalmente sem lógica nenhuma, ela acaba fazendo pressão alta, tem taquicardia, às vezes vai parar no hospital, né? Por questões muitas vezes que quando a gente vai ver, elas são voltadas ao ego, ao orgulho, à vaidade, e não são coisas que vão ser tratadas no físico, elas vão ser tratadas no emocional, no espiritual e etc. A própria fibromialgia, que ultimamente tem sido muito falada, e a maioria das pessoas não sabe de onde vem. Os médicos não conseguem dar uma explicação ainda. Por que a pessoa sofre disso? Faz um monte de exame e não encontra nada no físico dela que gera aquilo. Como assim? Da onde está vindo isso? Então, qual o nível de tensão que ela sofre, ou de carga emocional que ela está trazendo com ela, que está refletindo dessa maneira, né? Os distúrbios do sono, que até o nosso amigo ali comentou da outra palestra, né? Quantos distúrbios do sono que não são simplesmente causados pela nossa falta de equilíbrio emocional. Então, tudo isso acaba impactando. A gente imagina assim, a pessoa está com dor e ela foca só naquilo. Ela fica obcecada. Quantas pessoas a gente conhece que cada vez que você conversa, ela tem uma dor nova? Todo mundo conhece um amigo, um parente que sofre desse problema. Ou se você fala que está com problema, ele tem um maior, não é? E ele fica tão obcecado em falar daquilo, que aí a coisa acontece mesmo, tudo vai acontecer com ele. Ele fica mentalizando aquilo, ele se auto-obsedia o tempo todo. Como que a gente corrige isso, gente? Se a gente está todo mundo aqui no mesmo plano, em degraus evolutivos diferentes, mas nós estamos todo mundo aqui, nós temos as mesmas ferramentas. Como é que a gente soluciona isso? Aí sim, a gente vai começar a falar da reforma íntima. O que é a reforma íntima? Como qualquer reforma que a gente faz na vida, seja a reforma da casa, troca do guarda-roupa e etc. É quando a gente melhora algo. Então, a reforma íntima, nós vamos melhorar o nosso íntimo, os nossos pensamentos, os nossos pontos positivos, verificar aquilo que a gente não tem de tão positivo assim, que precisa ser melhorado. E a partir daí que a gente começa a desenvolver a nossa capacidade de se proteger cada vez mais, de estar atento ao nosso corpo nos 3 âmbitos: mental, espiritual e físico. Como que a gente faz então para a gente melhorar? Tem uma fórmula mágica? Gente, não tem. Fórmula mágica não existe, não tem uma técnica. Existem algumas ferramentas e um negócio que a gente já fala de imediato, não são nem um pouco confortáveis, nem um pouco mesmo, é por isso que a gente está aqui. A primeira coisa é quando a gente consegue identificar os nossos pontos fracos. Eu particularmente não gosto de usar o termo ponto fraco, eu prefiro falar ponto de melhoria. Então, o que a gente tem de não tão bom assim que pode ser melhorado? E aí, como é que eu faço então para identificar? É através do autoconhecimento, não tem outra forma. Lá na Grécia, já no túmulo de Apolo, se eu não me engano, Sócrates encontrou a frase lá e divulgou, né? Conhece-se a ti mesmo. Então, esse negócio, pela filosofia aí, a gente sabe que é extremamente antigo. Não é de hoje que o ser humano tenta se conhecer e descobrir o que é necessário, né? E como que a gente faz para se conhecer? No livro dos Espíritos também é colocado que essa é uma das maiores dificuldades que o ser humano tem em se conhecer. Ninguém sabe qual é a forma que ele reage a determinadas situações. A gente mesmo, quantas vezes fala isso? E se acontecesse tal coisa, o que você faria? Sabe-se lá o que a gente faria. Mas muitas situações é só estando na situação para a gente saber o que ia acontecer, não é? Mas existem formas daí pra gente verificar. Eu consigo saber, então, o que eu tenho de bom? Como que eu me conheço? Deixa eu primeiro ver em que eu sou bom. Eu sou bom nisso, eu tenho tal ponto positivo, eu sei fazer tal coisa bem feita. Eu sou bom. E todos nós somos bons em determinadas coisas, em muitas coisas. E o contrário também. E aí talvez seja a parte mais complicada. Em que eu não sou bom?
O que tem em mim que eu acho que não é interessante? E muitas vezes a gente nem sabe também, né? Por isso que é interessante muitas vezes a gente ouvir o que os outros têm a falar a nosso respeito. Tem uma técnica, vamos dizer assim, onde você pergunta para as suas pessoas próximas: o que você acha que eu deveria melhorar? Qual tipo de atitude que eu tenho que você acha que não é legal, que não agrada? E com um jeitinho, que as pessoas gostam da gente, elas vão falar. E aí elas já nos dão uma pista. Mas o mais interessante ainda é quando a gente escuta isso de um inimigo, de alguém que não gosta da gente, porque daí ele não tem dó nem piedade, ele vai falar na lata mesmo, na bucha. Não gosto de você porque você é assim, 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 não gosto que você faz tal coisa, não gosto de tal atitude. Ele pode exagerar? Pode. Mas aí a gente tem que ser um pouquinho mais maduro, muitas vezes, para ouvir isso e tentar avaliar friamente: será que ele está certo? Será que realmente ele não tem razão? Ou sou eu que, por causa da minha vaidade, eu não quero ver essas coisas ruins que eu tenho? Porque é ruim, né, a gente olhar os nossos pontos de melhoria, aquilo que a gente não tem de legal. É dolorido. A pessoa, se olhar para si própria e falar: nossa, mas como eu sou estúpida, né? Você acha que eu precisava falar de tal forma? E é gostoso a gente descobrir isso, porque é a oportunidade que a gente tem de melhorar. Se a gente não sabe, como é que a gente vai mudar? Se eu acho que eu sou boa em tudo, poxa, então tô perfeita, não preciso melhorar mais nada. Por que eu estaria aqui, né? Eu ouvi um negócio há um tempo atrás assim, falando inclusive de uma doença que ela tem um fundo emocional. Nossa, mas por que acontece tal coisa no corpo? Ah, porque cada vez que você passa um estresse, cada vez que você sente raiva de alguma coisa, o organismo já imediatamente responde, liberando esse tipo de problema físico. Nossa, mas e precisa sentir essas coisas? Poxa, mas se eu não sentisse nada disso, eu não ia estar aqui. Vamos começar por aí, né? Então, se você gosta de mim, você quer que eu fique aqui ainda por algum tempo, sim, a gente sente tudo isso, sim. Então, a gente tem que enxergar que a gente tem esses pontinhos aí para melhorar. Lá no Livro dos Espíritos também, nas questões 919 e 919A, Santo Agostinho fala que o autoconhecimento é a chave do melhoramento. E quando ele é questionado, uma das formas da gente tentar identificar essas nossas falhas e tudo mais, é quando chega no final da noite, antes da gente dormir, é a gente deitar e perguntar o que a gente fez de bom naquele dia. A gente se pergunta, a gente vai fazer um levantamento com a nossa consciência. O que eu fiz de bom? O que eu fiz que foi legal, que foi útil, que ajudou o próximo, ou que me fez melhor de alguma forma? E da mesma forma a gente vai perguntar: o que eu fiz que pode ter tido um efeito negativo? Que pode ter, não digo nem prejudicado intencionalmente, mas pode ter feito mal a alguém, ou a mim próprio. Como que a gente vai avaliar isso? Então, quando a gente faz esse exame de consciência, é uma ferramenta fantástica para a gente olhar e se enxergar. Cuidado que a gente tem que ter com isso. De novo, é dolorido pra caramba. E a gente não pode se vitimizar por isso e nem ao mesmo tempo se achar uma pessoa ruim por isso. Nós todos temos todos os tipos de sentimentos. Se não fosse permitido por Deus, também a gente não teria por que ter. Então, se a gente está sentindo, é porque existe algo que faz parte desse plano que a gente habita no momento e é algo que a gente tem que trabalhar dentro de nós. Todos nós temos. E os sentimentos em si, eles não são negativos. Eles têm função, eles têm uma utilidade. Por mais que a gente não consiga reconhecer, muitas vezes, na parte da lei da destruição, por exemplo, que também está lá no Livro dos Espíritos, eles dizem assim que Deus coloca o veneno e o remédio um ao lado do outro. Então as coisas se destroem na natureza para que elas possam ser reconstruídas. E um exemplo disso, por exemplo, obviamente, um exemplo disso seria a cadeia alimentar. Um animal morre para que o outro se alimente e se mantenha vivo. E isso a gente sente um pouco de dó, e eu acho que conforme a evolução a gente vai sentindo mais, tanto que por isso que muitas pessoas têm deixado de comer carne, por exemplo. E aí, existe tudo isso, ao mesmo tempo que a gente tem esse dó, a gente tem a lei da conservação, vindo
ao lado. Então, se a gente não tem dó de destruir tudo, e o homem ainda tem muito disso, porque vamos combinar, gente, existe guerra, existe um monte de gente, um mata o outro sem motivo nenhum, etc. É uma destruição considerada abusiva e que vai totalmente contra os ensinamentos de Jesus. E, ao mesmo tempo, a gente tem a lei da conservação. Se a gente não tivesse esse intuito de ter medo, por exemplo, das coisas, a gente também se mataria. E aí, como que a gente ficaria aqui? Então a gente tem, lá dentro no nosso inconsciente, a gente tem esse instinto de autoconservação. A gente sabe que se puser a mão na tomada vai tomar um choque, pode morrer, então a gente tem medo. E o medo, nesse sentido, ele é um sentimento bom, que nos conserva. Então a gente tem que ter todos eles em equilíbrio, como tudo na vida. A busca do equilíbrio vai ser, eu acho que ela é eterna pra gente. A gente, da mesma forma que eu não posso ter dó do animalzinho de repente. Vocês já assistiram Animal Planet, gente? Eu sofro pra caramba, eu não vejo mais aquele negócio, porque eu fico morrendo de dó do leão lá que tá passando fome, ao mesmo tempo chega uma girafa, eu torço pra girafa fugir dele, porque senão ele vai comer ela. E ela vai morrer. Então, a gente tem que ter equilíbrio das coisas. É justamente esse o ponto. Dó em excesso também não é legal. A gente tem que ter misericórdia pelos animais, pelas pessoas e etc. Mas as coisas acontecem por um motivo em específico. E isso é o equilíbrio que a gente tem que buscar. Então, quando a gente identifica dentro da gente o que a gente tem de negativo ou o que a gente tem em excesso, aí a gente consegue começar a trabalhar. Um exemplo muito legal que eu vejo disso também é uma linha tênue, por exemplo, que separa o amor próprio do egoísmo. Se eu só pensar em mim e justificar isso como sendo amor próprio, será que eu não vou me tornar egoísta? Ou se por medo de ser uma pessoa egoísta, eu faço tudo pelos outros e me deixo de lado o tempo todo, não cuido de mim, faço só pelos outros. Será que está resolvendo alguma coisa? Será que existe benefício nisso também? A gente também está aqui para se cuidar. Quem cuida também tem que ser cuidado. Então, para cuidar do outro, a gente também tem que estar bem. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio de sentimentos. Depois que a gente consegue descobrir aqueles pontos que a gente tem que trabalhar, os pontos que a gente tem que ser melhor, a gente parte para a autoaceitação. É a gente aceitar que a gente está em evolução, que a gente não é perfeito, que a gente tem defeitos, sim, milhares. Muitos deles. A gente tem limitações, não é tudo que a gente consegue fazer ainda. Não são todos os defeitos que a gente vai conseguir trabalhar numa encarnação só. Humanamente impossível, mas se eu conseguir trabalhar já é um grande avanço. Já é um monte de melhoria, de benefício que a gente consegue aí para a próxima, né? Então, quando a gente aceita, a gente acolhe quem a gente é, com amor, com respeito, aí a gente consegue melhorar. Aí a gente consegue se desenvolver. Aí a gente aceita a gente como a gente é e a gente passa a aceitar o outro como ele é. A gente passa a observar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a forma como a gente age antes de observar o do outro. Tem uma técnica que eu acho muito interessante. Eu não sei a fundo, gente, eu não sou da área da saúde, nem da psicologia, nem nada, mas por já ter lido muito a respeito, eu conheci, que é a chamada técnica do espelho. Aquilo que eu vejo no outro que me incomoda, possivelmente está em mim. Porque me incomoda. Então, será que eu também não tenho aquilo que eu estou vendo no outro? É uma forma também da gente tentar levantar o que a gente tem de melhor. Se aquilo que eu vejo, se aquilo que o outro vê em mim e me critica, me incomoda também, porque possivelmente eu também tenho esse ponto para ser melhorado. Se não me incomoda, é dele. E aí a gente não pode fazer nada. A gente não tem controle nenhum sobre a melhoria do outro. A única coisa que a gente pode fazer é orar para que todo mundo entre no seu rumo, aí, no seu caminho e evolua também, né? Depois que a gente se aceita, aí sim a gente consegue se desenvolver. Como que a gente se desenvolve? Estudando, buscando conhecimento, fazendo terapia, se a pessoa acha que é necessário. E porque essa mudança, ela não acontece de fora para dentro. Não é ninguém vindo me mostrar coisas. Eu vindo no centro ou qualquer outro lugar, ouvindo coisas que eu vou melhorar sozinha. Se eu não aplicar aquilo que eu estou lendo, que eu estou estudando, que eu estou conhecendo, não vai resolver nada. Eu vou continuar sem crescer, sem evoluir. Então, essa mudança ela é muito sutil. Se a gente parar para analisar, pensem comigo assim, hoje
Vocês têm um estilo de vida, vocês pensam de uma determinada forma, vocês têm uma quantidade X de conhecimento. Como que vocês eram há 5 anos atrás? Como que era há 10 anos atrás? E aí a gente consegue enxergar que a gente evoluiu em alguma coisa e melhorar. Nossa, antigamente eu tomava uma fechada e eu colocava a mão na buzina de gosto. Hoje em dia eu já não faço mais, tem que ser um negócio mais grave para dar uma buzinadinha. Legal, já melhorou, já é alguma coisa. Isso é extremamente sutil. Quando as situações acontecem na nossa vida, que a gente para pensar e fala, nossa, se fosse em outra época eu teria feito diferente isso. Eu não teria tido essa paciência, eu não teria tido esse sangue frio de não ter respondido. Eu teria batido de encontro. Então, realmente a gente consegue notar dessa forma que a gente cresceu, que a gente evoluiu, que a gente se desenvolveu. E é muito sutil realmente. E a gente tem que estar consciente a todo momento das situações que a gente vivencia. Então, o que a gente está passando no nosso dia a dia? A gente está consciente? Existe bater de cara. Eu vou agir exatamente igual. Duro que o pessoal ainda fala, né? Ah, mas isso aí é a lei da ação e reação. Ele falou, ele tomou também. Mas quando que a gente vai quebrar esse ciclo? Quando que eu vou aprender que... Judiação, gente, tem gente que ainda age assim. Ele não está tão evoluído que nem a gente. Então a gente acaba deixando de julgar a atitude do outro. A gente passa a prestar atenção na nossa. A gente tem que estar consciente da nossa situação, da nossa evolução. Quais são as provas que estão sendo apresentadas para mim diariamente para que eu cresça? Senão a gente entra naquele ciclo, né? As situações se repetem, a gente fala, poxa, mas de novo eu estou passando por isso? Ah, tá, mas alguma coisa você deixou de aprender, é por isso que está acontecendo de novo. A espiritualidade ali, ela também dá umas ajudinhas para que a gente aprenda aquilo que é necessário, né? Então as pessoas, quando a gente enxerga que elas são diferentes, elas estão em outro degrau evolutivo, a gente respeita, a gente não julga, a gente entende que cada pessoa tem a sua bagagem de experiência, de vivência, de conhecimento, de evolução. E nunca ninguém vai ser igual a gente. Nunca ninguém vai ser da forma como a gente quer que seja. Bom, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E agradeço mais uma vez a Luciana, o pessoal aqui da casa, pelo convite. E agora eu convido vocês então para a gente fazer a oração de encerramento da noite. Vamos agradecer então aos nossa espiritualidade amiga, aos nossos mentores, nossos anjos da guarda que nos acompanham, estão com a gente a todo momento, que nos instruem a todo momento, que a gente possa sempre estar sensível aos conselhos deles, que eles estão aqui para nos ajudar, que a gente se lembre também de buscar essa ajuda sempre que é necessário. E agradecer pelos momentos que a gente pode estar juntos aqui, aprendendo um pouco mais, dividindo um pouco mais de conhecimento. Pai nosso que estais nos céus, santo é o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação,